Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e balance. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente? Então bateu o recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos. Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente? Então bateu o recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos.
Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. Sejam todos bem-vindos. E hoje 4 advogadas, 4 mulheres que vão falar um pouquinho aqui dessa vida feminina nesse país tão conturbado, com tantos problemas. Mas antes disso, eu quero falar que essa primeira meia hora nós temos o apoio da empresa Guarupaz. A empresa Guarupaz lembra que o dia 14 de agosto foi o dia de combate à poluição. E poluição é algo muito sério e deve ser levado com muita seriedade. 5 comerciários de Guarulhos e toda a região nos apoiando também, o pessoal há muitos anos conosco, o mesmo acontecendo com o Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho, que é vereador e presidente desta entidade. Casa do Extintor, do nosso parceiro Eduardo Henrique Martins, pois o seu escritório, a sua loja, a sua empresa precisam estar com os extintores em dia. O nosso site é tribunadeguarulhos.com.br. Você encontra esta e outras entrevistas, além de muita coisa interessante. Vamos falar sobre as nossas convidadas de hoje? Do meu lado, depois de um longo e tenebroso inverno, está de volta a nossa querida amiga doutora Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Prazer tê-la de volta. Muito obrigada, Roberto, desse convite, né? Inesperado, né? Mas eu fiquei muito feliz, né? Estamos aqui. Uma boa noite para o seu público, para os seus ouvintes. Então, agradeço muito. Doutora Fátima Chopin, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto. Agradeço o convite para estar aqui com minhas colegas hoje. Boa noite para minhas colegas. Vai ser muito bom bater esse papo com todo mundo, porque é um assunto que está em alta e a gente precisa passar aí para as mulheres, né, o que a gente precisa ser feito. Então, vamos lá? Depois discutir um pouquinho. Doutora Cláudia, ela que é uma representante da ordem aqui, né? Faz parte da Comissão da Mulher, é isso, doutora? Isso, boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas, boa noite ao público. Sim, eu estou presidente da Comissão da Mulher, da UAB Guarulhos, e temos um trabalho bem primoroso, estamos sempre pensando nas mulheres em geral e nas mulheres advogadas também, né? Porque é um público também bem especial, e vamos discutir um pouco nessa noite sobre o tema tão importante que é a Lei Maria da Penha. Doutora Tayane Garcia, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, Roberto, boa noite, colegas, boa noite, é um prazer estar aqui e agradeço por poder participar mais uma vez desse programa tão importante para a nossa cidade. Vamos começar com a doutora Eliana. Doutora Eliana, a cada ano existem motivos para as mulheres comemorar vitórias, seja no dia a dia, seja perante o trabalho. Como é que está a evolução feminina galgando novos espaços? Roberto, a visão da mulher perante a sociedade, ela tem mudado, né, porque é uma luta de todas nós, né, e a gente vê uma participação da imprensa, dos meios de comunicação, porque nós somos privilegiadas que temos uma formação, nós temos conhecimento, nós sabemos exatamente os passos e o caminho que devemos seguir, mas a grande população, a grande maioria das mulheres, das camadas mais, eu não vou falar baixas, mas as camadas mais simples da sociedade, sem a formação cultural, elas têm muita dificuldade, muitas vezes se sentem culpadas por situações geradas dentro do seu lar, dentro da sua família. Então, os meios de comunicação, a nossa importância enquanto expoentes femininos que podemos falar e orientar é muito importante. Então, com a sua pergunta,
com a imprensa, com a possibilidade de nós termos voz e virmos até os meios de comunicação, até os meios sociais, através do nosso trabalho enquanto advogadas, de orientar, isso tem mudado. Mas nós sabemos, pelo menos a minha visão, é que vai ser um caminho muito árduo, porque a sociedade latino-americana, ela é uma sociedade extremamente machista. Nós temos posições extremamente conservadoras com relação à posição da mulher dentro do ente familiar, né? Então, você abrindo esse espaço para que a gente possa discutir, para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa orientar, participar, é muito importante. Tem mudado? Tem, mas eu ainda entendo que há passos muito lentos. É um passo lento. E a mulher, ela é necessária no seio da sociedade. 56% das famílias brasileiras são mantidas por mulheres. Verdade. Elas estão à frente. Isso não sou eu que falo, é o próprio IBGE, né? Então, o passo é muito lento. Né? Então eu faço até uma pergunta para as minhas colegas, minhas amigas, né? Minhas pares, né? De luta dentro da advocacia, se essa visão que eu tenho também se é a delas, porque é um passo lento. Doutora Fátima? Com certeza, né? Se a gente pegar aí, que o ano passado a gente teve 18 milhões de mulheres que estão sofrendo violência, a gente não está dando muito passo para frente, né? A gente continua ali no mesmo lugar. Veio a lei, melhorou um pouquinho, tem mais punição, mas continua acontecendo as mesmas coisas. A mulher ainda tem medo de denunciar, a mulher ainda, ela tem medo até do próprio judiciário, tem medo que ele não tome uma providência, né? Muitas mulheres ainda dependem financeiramente das pessoas, né? Do marido. E muitas não sabem qual é a violência, né? O que elas imaginam. A violência é física, então não tem o porquê denunciar. Não, mas existem outros tipos de violência. Então ela não denuncia, ela fica ali sofrendo e a gente vai ter que caminhar, vamos ter que ter muito disso aqui para tentar melhorar muito. Doutora Cláudia? Concordo, acho que caminhamos muito. Já, eu concordo que falta... Eu concordo que falta ainda bastante para a gente andar, mas eu acho que a gente caminhou muito já. A Lei Maria da Penha, né, principalmente porque a gente está tratando do Agosto Lilás e é um momento de discussão da violência, como a doutora Fátima bem colocou, a violência ela não é só física, né? Ela também e normalmente é a última etapa de uma violência que já aconteceu muito antes, né? Uma violência psicológica, moral, assédio moral, né? Financeira. Muitas mulheres acabam... Eu assisti uma palestra da doutora Rose, delegada, e aí ela trouxe até um caso de uma colega delegada que sofria violência patrimonial. E ela pegava todo o salário dela e entregava na mão do marido. E ela ficou passando por aquilo muito tempo. E ela não sabia e não se apercebia, talvez sabia até porque é uma profissional do direito e tudo, mas ela não se apercebia que aquela violência, que aquilo que ela estava passando era uma violência financeira. O marido ficava esperando, então o salário caía no dia 5, ele tinha que estar no dia 5 na conta dele. E era ele que cuidava, era ele que geria todo o dinheiro dela, ia para a conta do marido. E era uma delegada. Então, assim, a gente imagina que as pessoas com mais instrução acabam não passando por esse tipo de situação, mas passam sim. E a violência física é a última etapa possível de outras que já aconteceram. E a denúncia, ou o afastamento, ou você ajudar uma pessoa que está passando por aquela situação, uma colega que às vezes não está se apercebendo disso, mas que você pode chamar atenção, né? E trazer aquela informação para a colega é importante, né? Porque não tem mais aquela história que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. A gente mete sim e vamos defender e vamos estar lá para poder acolher. Doutora Taene, e às vezes, como ela disse, a doutora Cláudia falou um negócio muito legal, de repente a pessoa não percebe, né? Parece que ela acha que é normal esse tipo de atitude. É complicado, né? Porque assim, como a doutora Eliana começou, né? A gente se preocupa muito com as camadas menos favorecidas, mas isso acontece em qualquer, né, lugar, na verdade, né? Eu estive há poucas semanas com a doutora Ana Bernal, e ela falava, né, que a violência
é democrática. Então, ela acontece desde a cobertura, né, dos prédios de alto padrão até as camadas mais baixas, né, das comunidades periféricas. Então, isso é bastante preocupante. Por quê? A gente teve um caso recente na mídia, né, da grande cantora Gal Costa, né? Apesar de ser uma relação homossexual ali, né, com a sua esposa, também sofreu uma violência. Uma mulher que lutou, né, contra a ditadura, uma mulher à frente dos tempos, famosa, né, com grande fama, patrimônio, e sofreu ali uma violência, né, de ser aquela coisa de você tirar a pessoa daquelas pessoas que você teria segurança. Então você vai minando a família, os amigos, as relações de trabalho, e aí você coloca aquela pessoa dentro de um ostracismo, né? E você fica ali alimentando aquele sentimento, aquela culpa de você acaba deixando a mulher achando que ela é doida, né? É nesse sentido, assim. Então, é aquela coisa que começa aos pouquinhos, né? Como a doutora Cláudia falou, é uma coisa de implica com uma roupa, de repente, não vai sair com fulano de tal, e acaba, né? Às vezes até com casos fatais, né? De uma morte, uma coisa mais grave. Existe também no meio do trabalho de vocês, Eliana, desse tipo de... Porque estavam falando da mulher ter medo de fazer a denúncia. Às vezes, até quando ela chega na delegacia, o delegado, de repente o escrivão, ficam tirando sarro, ou ficam menosprezando aquela violência. Vocês também sofrem esse tipo de, mesmo sendo advogados, seja na frente de um juiz ou com outros colegas? Olha, Roberto, até há pouco tempo na mídia, nós vimos um julgador, um juiz, né, que praticava violência, não só física, como moral contra a sua esposa, né? Nós sabemos, temos conhecimento que muitas vezes delegados, representantes do Ministério Público, advogados, médicos, porque nós vivemos uma sociedade machista. Aí até, se me permitam, né, até complementando o que elas estavam falando, uma mulher criada num lar machista, que se habitua a ver o pai, muitas vezes, praticando violência contra a mãe, quer física, quer moral, quer psicológica, ela entende e recepciona isso como um fato normal, corriqueiro, né? Então, a importância dessa discussão é justamente essa. Não é normal. Se a sua mãe passou por isso, se a sua avó, se a sua irmã passou por isso, não é normal. E cabe a você mudar esses parâmetros. Nós caminhamos ao lado dos nossos companheiros e das nossas companheiras, né? Nós não estamos atrás, né? Dentro da advocacia existe machismo? Eu particularmente sinto bastante ainda, né? Em quase 40 anos da advocacia, e eu sinto isso. Sinto muitas vezes menosprezo por parte até dos meus pares, dos advogados, que eles entendem que a mulher ela é subjugada, ela está num passo um pouco menor. Sim, obviamente que a gente aprende com o tempo a se impor, a gente sabe exatamente o nosso papel e a nossa posição, mas existe e é muitas vezes claro e descarado. Temos dificuldade muitas vezes com os nossos clientes, homens, e às vezes com algumas clientes. Eu ia perguntar isso. E às vezes com até clientes mulheres, temos sim, eu já passei por isso. Cabe à mulher saber o seu papel, discutir e se impor. Mas é muito difícil. Nós sabemos que é muito difícil. É fácil a gente falar. Mas na hora, muitas vezes, eu fui criada vendo essa situação. Então eu aceito porque eu acho que é normal. Né? E o seu papel aqui enquanto imprensa, o nosso papel aqui enquanto advogadas, né? Enquanto a possibilidade de ter voz, é justamente dizer, deixar muito claro, não é normal. Não é. Se você passa por isso, percebe isso, procure ajuda. A gente está aqui para ajudar, o AB está aqui para ajudar, né? Então, procure os órgãos, procure proteção, procure ajuda, porque isso não é normal. Fátima, você também sente esse certo preconceito até pelos clientes? Eu não sei, uma mulher, tal. Sim. Tem clientes que chegam no escritório e falam assim, eu preferia ser atendido pelo doutor. E na hora eu já comento com o pessoal, esse é machista.
não gosta de mulher atendendo, né? E engraçado que depois, alguns tempos depois, ele passa a ser atendido por mim. Meio que eu forço e passo a atender ele, porque eu falo, ele vai ter que se acostumar que aqui eu trabalho e ele tem que me respeitar. E muitas vezes eu passo a atender ele. Então, assim, é isso, essa atitude que a gente tem que ter. Ele é machista? Vou para cima. Vou mostrar para ele que eu faço tão bem quanto o doutor. Não sou melhor, mas também não sou pior. Nós somos iguais. Trabalhamos da mesma forma, queremos o melhor para o nosso cliente e o cliente tem que aprender a respeitar a gente. Mas isso não ocorre só com o cliente, não. Vários advogados também, quando a gente vai fazer uma audiência, você percebe ali que ele pensa, essa vai ser fácil, é uma mulher que está aí, entendeu? E não é, a gente trabalha igual, muitas vezes até melhor, né? Eu particularmente gosto até de trabalhar mais com mulher do que com homem. Meu escritório tem muito mais mulher do que com homem. É um preconceito? Não, é que eu acho que a mulher trabalha muito bem, não é, gente? Não trabalha, mulher melhor trabalha. Melhor do que homem, não? Não sei, Você assim. vê que eu tô cutucando, né? Assim, a mulher é muito diligente. Né? A mulher é muito atenciosa, ela é detalhista. Detalhista, né? Ela gosta de cuidar dos detalhezinhos. O homem já não, né? Ele é mais direto, né? E a gente não, é detalhista, né? Nós somos mães, nós somos mais preparados. Parece que ela ficou meio constrangida, não foi, Chopin? Eu acho que eu peguei pesado com ela. Não, eu acho que é importante, porque a gente tem que ter um certo limite, né? Porque tem mulheres aí que também fazem violência contra os homens, né? E tem mulher que faz... Número menor, né? Mas tem mulher que faz violência contra a mulher. Tem mulher que faz violência contra a própria mulher. Verdade. A doutora Tayene, que falou da Gal... Foi. Mas teve casos aí lá que a Ângela Rorô, com a Zizi Posse, tiveram brigas feias, a coisa horrível mesmo, e violência mesmo, né? Talvez até por não sei por quê, mas tinha muita briga de casais femininos, assim. Doutora, quer complementar? Fátima, terminou? Por favor. Não, eu só ia ponderar até que a doutora Eliana comentou a respeito das discussões e das progressões, né? Não é a minha área, né? É uma área de direito criminal, mas houve um julgamento no 1º dia de agosto desse mês agora, desse ano, sobre a legítima defesa da honra. Então agora não se pode mais... É interessante explicar que de repente o nosso público nem lembra mais sobre isso. Não sabe. Então é assim, o que se discutia como tese jurídica? Você permitir que aquele homem matou a mulher, né? Ele cometeu o feminicídio porque ele foi honrar a sua pessoa, a sua masculinidade, porque ela o traiu. Então, era a legítima defesa quando você ataca a pessoa porque ela te atacou. Então, você revidou aquela ofensa. Então, se ele te bateu, você bate. Se ele te atirou, você atira, né? Mais ou menos isso. E aí, o que era a tese discutida, né? E que se chegou lá no Supremo? Que o advogado, na hora de defender o cliente, ele aventava essa tese de legítima defesa da honra. Então, o marido matou, mas ele só fez isso porque ela traiu ele. Então, ele podia matar. E de onde vem isso? Isso vem da nossa legislação. Lá de 1800, mais ou menos, né, nas ordenações filipinas, se permitia que o marido matasse a mulher se ela estivesse cometendo adultério. Até pouco tempo, a nossa legislação, o adultério era crime. E um pouco antes disso, de ser crime tanto para homem quanto para mulher, o adultério da mulher era proibido, mas o do homem, se ele não tivesse uma concubina, né, uma mulher que ele mantivesse na outra casa, ali falava em teuda e manteuda, né, antigamente, ele poderia. Não era permitido, ou era uma coisa ruim, quando ele tinha uma companheira, efetivamente. Ele tinha mulher casada e ele mantinha uma outra mulher, né? E isso não era proibido, mas aquela pulada de cerca, né? Vai lá e só... Eventual, tava tudo bem. Podia. Então, assim, pra gente discutir isso é porque a normatização do masculino, a normatização de que o homem tinha esse poder... ele podia, para defender a sua honra moral, ele podia matar a mulher,
Tava tudo bem, era normal isso, né? Então é uma desconstrução que a gente vem fazendo de longos anos, né? E você falar que até 2005 o adultério era crime, é pouco tempo, né, gente? É muito pouco tempo. E o pior é que somente no século XXI vai se desconstruir a figura da legítima defesa da honra. Exatamente. É o fim do planeta. Porque a gente está no século Parece um absurdo, né? A gente dizer que isso estava sendo discutido ainda no judiciário, de você poder usar a tese da legítima defesa da honra como isto sendo uma coisa permitida, né? Como isto sendo uma coisa normal. Então eu matei, tá bom, eu matei, mas poxa, eu peguei ela me traindo, eu peguei ela cheguei em casa, ela tava com o namorado lá na cama. Tá bom, é legal? Não é. Não tô falando que é para as pessoas fazerem isso, né? Mas tem um caso de Lindomar Castilho. Sim. Foi mais famoso, não foi? Eu só não lembro a esposa, sim. Ele matou numa casa noturna, né? Era uma atriz. Doutora Tayene, toda essa violência aí você também sente no dia a dia como advogada, seja nos clientes, seja em colegas, seja no tribunal, porque eu gosto de ver alguns vídeos, tem alguns advogados que eles são mais veementes, né? Tem um tal do Quaresma, né? Que eu vi algumas coisas, e eu nunca vi uma mulher se portando dessa forma, pelo menos nos vídeos que eu procuro ver. Isso chega a intimidar ou um homem assim, tipo Quaresma, não te intimida na hora do embate? Eu acho que a mulher, no curso dos anos, né, e dos séculos, ela tem procurado manter o seu espaço. Eu, particularmente, não me intimido, né? Eu falo assim que às vezes eu uso a técnica do finjo demência, né? Então, assim, a gente fica lá, quer cantar de galo? Não tem problema. A gente canta de galinha também, né? Então, a gente procura o nosso espaço, a gente percebe que dentro do judiciário existe uma preocupação, às vezes até dos próprios magistrados, em manter, né, ali a cordialidade dentro de uma audiência, né? Para que aquilo fique dentro da urbanidade, dentro do que o rito permite, né? Agora, quando a gente, de repente, pega alguém um pouco mais, né, acalorado, a gente procura, lógico, né, dentro ali dos limites do ato, né, manter o respeito e colocá-lo no seu devido lugar, né? Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais calma, né? Então, assim, dificilmente a pessoa vai me deixar num grau, assim, que eu perca, de repente, a linha, né? Mas eu acho que nós, mulheres, assim, e uma geração toda, em algum momento na vida passou por um momento de violência, ou dentro da família, ou dentro do ambiente escolar, né? Então, assim, agora, uma coisa que me preocupa, né, apesar de não ter filhos, né, mas uma coisa que me preocupa muito é que, assim, tanto o homem quanto a mulher machista, porque é dos dois lados, né, ali a misoginia, né, é dos dois lados, foram criados por uma mulher. Sim, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, quer dizer assim, que tipo de educação nós estamos passando para os nossos filhos? Né? Eu até, assim, dentro da minha religião, né, eu tenho um trabalho como educadora de fé. Então, assim, é sempre aquela coisa de buscar a igualdade do ser, né? Todos nós somos seres humanos, isso é o importante, né? Eu acho que a questão do gênero, o macho, fêmea, né, o homem, a mulher, eu acho que a gente já ultrapassou essa discussão, né? E, assim, as pessoas às vezes ficam se apegando, né, naquela coisa de que é só o homem, de repente, na violência. Não, eu acho que existe a violência da mulher também. Como a doutora citou, né? Assim, tem cliente mulher que vai ao escritório e prefere ser atendida pelo meu sócio. Quer dizer, assim, aquela coisa assim, realmente assim. Então, aquela pessoa, ela foi incutido aquilo nela, né? De que a mulher realmente é ou a mais burra, a menos preparada, né? A gente vê isso da política, né, doutora? Porque nós temos 34 cadeiras em Guarulhos e apenas 7 mulheres, se eu não me engano, 7 mulheres como vereadoras. E é interessante que o número de eleitoras é maior do que do homem, doutora Tayene. Mas é porque, assim... Isso é um reflexo da própria mulher. A mulher não vota na mulher, né? A grande questão que eu até falo, até no escritório, né? A gente tem lá... Nós não temos maior de um lado, mas a gente tem ali uma paridade, né? De números. Acontece que a mulher compete com ela mesma.
os homens, eles são unidos, né? Os homens são unidos, é natural. As mulheres competem. Então, acho que isso também que causa, às vezes, um acréscimo, né? Nesse apoio a essa violência, a esse menosprezo, a esse preconceito contra a mulher. Muito bem, pessoal, passou já meia hora, olha só que beleza, hein? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a doutora Tayene, doutora Cláudia Pador, Fátima Chopin e Eliana Galvão. É 1 minutinho só. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e balance. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente. Estamos batendo recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do GURT. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos. Muito bem, voltamos para o segundo bloco e estamos com 4 advogados aqui, um papo muito bom dos bastidores, mas agora você vai saber quem... Não, os aniversariantes. Você tem que falar, depois me avisa, hein? Então vamos falar da Unisa, a Universidade Santo Amaro. E quem faz Unisa faz história. Já trouxe aqui o curso de medicina, está trazendo psicologia e enfermagem. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, toda a região está conosco. Pospetro também. Pospetro já mandou o arquivo, viu? Depois você me cobra aí. Carbonel, porque a criançada merece o melhor. Flor de Lótus, Centro de Reabilitação Veterinária da doutora Letícia, Varejão do Ferro, Avenida Otávio Braga de Mesquita. Muito bem.
ali em frente à Praça Monte Carmelo. E Mercados Baixos, para você que gosta de carro tunado bonito, é Mercados Baixos. Tem o pessoal já nos acompanhando aqui. Quem está nos acompanhando? Val Calisto, boa noite, Jardim Fátima, lá no Bom Sucesso, está ligado no programa. Siegfried Aparecido Chopin, seu parente aí. A enfermeira Regina, o terrorismo psicológico começa aí, depois vem os medos, perseguição e entre elas uma vingança em cima de possíveis filhos. Infelizmente o que vemos é que o homem tenta machucar no que a mulher mais ama, e nesse caso são os filhos. Aí acontece o protelamento na separação e com isso surgem as agressões. Muito bem. Milene Iris, boa noite, doutoras. Ela que também é doutora. Doutora Maria de Fátima Almeida Chopin. Essa tem pegada, hein? Olha. Jéssica Silva, minha filha. Um beijo para todas, em especial a doutora Eliana, advogada incrível. Opa. Ai, obrigada. Que coisa, hein? Benessa Coman, boa noite às doutoras. Grande abraço ao Samuel e a doutora Eliana Galvão. Doutor Rodrigues Prates, olha só, boa noite, parabéns pelo programa e pelas convidadas ilustres, temas muito importantes para a sociedade. E a Carol Lemes, sou fã da doutora Maria de Fátima Almeida Chopin. Beijo, Carol. Celso Pinheiro está conosco, Rilmar Gorni, doutora Tayene. Celso Pinheiro, a Rádio Pimentas FM de Guarulhos assistindo o programa, Beatriz, parabéns pelo programa. Kelly Neres, excelente tema. Parabéns para as doutoras. Em especial para quem? Ai, sumiu. Ai, meu Deus, sumiu aqui. Sumiu, daqui a pouco eu acho. Doutor Nelson Júcio está mandando um abraço aqui para nós aqui. Celso Pinheiro está dizendo que lá o Pimenta está precisando de uma delegacia da mulher 24 horas. Val Calixto, as mulheres vítimas de violência precisam ser acolhidas sem julgamentos, pois nem todas conseguem sair do ciclo de violência, principalmente por depender financeiramente do agressor. Dr. Nelson Júcio, advogado aqui de Guarulhos, pergunta a todas sobre como solucionar os problemas enfrentados com a saúde das mulheres no país, falar qual o futuro que querem para a advocacia e como entendem que poderiam minimizar a violência contra a mulher. Os aniversariantes estão prontos, Matheus? Ainda não? Ainda não. Bom, então podemos voltar aqui. Eles estavam num papo tão bom aqui, fora das câmeras, tal, com bastante... E agora ficaram todas tímidas aqui. Podemos retomar, doutora? Claro. Nós estávamos conversando, não? Nós, para o nosso público feminino, né, que acho que é o mais importante, eu gosto muito e acompanho as novelas bíblicas. Aí eu estava falando com a Tayane, né, sobre esse assunto. Então a gente percebe nessas novelas bíblicas um machismo muito grande, né, porque é um momento épico, é antes de Cristo. Né? Um homem com várias mulheres, várias companheiras. Se a mulher pratica qualquer ato que desagrada, ele pode repudiá-la ou mesmo levá-la ao apedrejamento e assim por diante. É muito claro que quando nós assistimos, nós sabemos que é um momento histórico e que tem uma grande evolução. Tanto é que no início da nossa conversa falamos, só no século XXI que se fala que não pode mais alegar a defesa da honra, né? Mas as camadas menos favorecidas, com menos possibilidade à cultura, né, que não lapidou ainda o seu espírito com a informação, ela vai receber aquela informação achando que aquilo é normal, que respeitando o Deus, que respeitando os ensinamentos bíblicos, que aquele comportamento deve voltar. Aí eu questionei, né? Nós estávamos conversando aqui de uma forma muito gostosa, que a cultura, a educação, talvez as políticas públicas muito intensas, elas sejam o único meio da gente mudar esses comportamentos. Concorda, Fátima? Eu concordo. Pra você ter ideia, a gente tem quantas delegacias da mulher? A gente precisa ter mais delegacias, 24 horas da mulher, ter mais apoio. A gente precisa... Porque a maioria são delegados homens. A maioria são delegados homens. Mas agora parece que tem algumas em São Paulo, né, que estão tendo atendimento virtuais, e aí é legal. A gente precisa ter isso em todas as delegacias. E aí muitas mulheres têm medo de denunciar, gente. Primeiro passo para se acabar com a violência da mulher
é a denúncia. A gente precisa denunciar. Outra coisa, a gente precisa que os governos invistam mais, né, essa política, ajudar aqui a delegacia ter mais delegacia da mulher, mais proteção para a mulher, mais acolhimento para a mulher. E a gente não tem isso, né? E a gente está dando um passinho de cada vez, mas a gente precisa dar mais, porque se a gente está falando aí antes de Cristo e ainda estamos vivendo isso. Mas vocês estavam falando que tem mulheres, né? De repente é uma grande advogada, tal, né? E ela tem vergonha de se expor. Muitas mulheres têm vergonha de se expor, de chegar, de denunciar. Tem vergonha mesmo. Assim, nossa, a doutora Fátima apanhou do marido. Olha, a doutora Tayane, a doutora Eliana apanhou do marido. Pô, a doutora Eliana, a doutora Cláudia Padoan, ela tem um nome na sociedade. Teria vergonha, doutora? De falar assim, ó, eu apanhei do meu marido. Eu não sei se eu teria não, viu? Eu acho que talvez eu tivesse sim. Vergonha? Não sei. É uma resposta que eu não tenho certeza de te dar. Olha, porque que coisa. é uma questão muito de pensar. Nunca passei por essa situação, graças a Deus, sou casada faz quase 30 anos. Mas nunca pensei em passar por isso, mas eu não sei se eu pensaria 2 vezes antes de falar assim, ai, nossa, apanhei do meu marido. Olha que é uma pergunta, Você escolheria... Eu acho que eu não admitiria isso, mas não sei se eu colocaria isso aos 4 ventos, né? Porque de repente você pode estar colocando a sua profissão também ali na berlinda, né? Pô, a minha advogada apanhou. Sim, é complicado, né? Porque a vergonha, né? A exposição. Porque, assim, quando chega na violência física, ela é vista. Ela é clara, né? Um olho roxo, um dente quebrado, né? Algo que choca, que chama atenção, né? Agora, às vezes, essa violência, né? Como a gente já tinha dito, né? Ela começa bem lá atrás, né? Aquela violência do ciúme exacerbado, né, daquela coisa do controle diário. E eu, assim, hoje, né, me vendo na situação, eu acho que eu talvez, assim, teria uma discrição no trato para conduzir isso, né, tentaria ter uma discrição. A gente sabe que somos pessoas aqui públicas, né, dentro de uma instituição de classe, então nós devemos também essa satisfação aos nossos clientes, aos nossos pares. Então, a partir do momento que se acontecer com uma colega ou se acontecesse comigo, eu acho que a gente teria que ter esse cuidado e essa atenção. Realmente é lamentável, né? É lamentável um município aí com quase 2 milhões de habitantes. A gente tem uma única delegacia da mulher que, curiosamente, não tem expediente aos finais de semana. Horário de expediente normal. Então, assim, a gente sabe que a cada acho que 13 segundos uma mulher sofre violência no país, né? Aí você fica pensando que isso, com certeza, é maior nos períodos noturnos, nos períodos de finais de semana. Principalmente depois de jogos, tem muita violência, porque as pessoas acabam se divertindo ali, às vezes o time não foi tão bem, e aí mistura o uso de bebida alcoólica. Então nós temos uma grande incidência, isso já é estatística mesmo, de violência doméstica após término de jogos de futebol. Já é uma... eu não sei, não sou muito de jogo, mas assim, é uma estatística, já tem uma estatística, né, nesse sentido. E voltando à questão da normatização, que a doutora Eliana trouxe, e da questão da novela, a gente vai para uma história infantil, que se você for pensar, a história da Bela Adormecida. Como que é a história dela? Ela come a maçã, quem deu uma maçã para ela envenenada foi uma mulher que disputava, não uma disputa, mas disputava um homem, uma pela filha, a Branca de Neve, uma pela filha e a outra pelo marido, efetivamente, né? Depois ela vai cuidar da casa, então ela cuida da casa, ela cuida dos anões, ela cuida de todo mundo, depois ela dorme lá, ela adormece, né? Ou supostamente morre, e aí chega um maluco lá e vai dar um beijo na boca dela para ela acordar, como se fosse aquilo uma coisa, né, super maravilhosa. Então imagina você lá numa festa qualquer e vem um doido lá e você tá acordada e te tasca um beijo na boca. Ia ser legal? Eu acho que não, né? Mas a gente vê isso numa história infantil como uma coisa normal.
como uma coisa que deve ser assim. Eu acho até importante, né, como as 4 são advogadas, você que a gente precisa se colocar no lugar do outro, que é como a Cláudia falou, né, que é muito importante. Eu não sei como é que eu agiria, né, mas se você tem vergonha, você pode pedir o segredo de justiça. O DET é o segredo de justiça. E você que tem medo de repente, financeiro, porque tem os filhos, hoje a gente já tem julgados que a medida protetiva, o agressor, ele vai ser obrigado a prestar pensão alimentícia. Então, você vai ficar longe, vai ficar supostamente protegida e ele vai ter que ajudar na manutenção. Boa essa informação, hein, pessoal? Faz um recorte aí, Matheus, dessa informação da doutora Eliana, que é importante. Repete aí, por favor. Uma outra ponderação que eu ia colocar, só antes da doutora Eliana repetir, a Lei Maria da Penha, ela é a 3ª melhor lei protetiva do mundo, né? Nós temos a 3ª melhor lei e ela é uma lei multidisciplinar. Ela trata a questão da violência, da questão criminal, a questão punitiva, mas ela traz questões de ordem psicológica, ela traz questão da ordem de saúde também. Então ela é uma lei multidisciplinar e além de tudo nós temos a possibilidade do afastamento da mulher do trabalho. Então ela pode pleitear um benefício previdenciário, salvo engano, por 6 meses, eu não tenho muita certeza disso, mas ela pode pleitear o benefício previdenciário e ela pode ser afastada, porque muitas vezes ela corre risco de vida no trabalho dela, no ir e voltar no trabalho dela, né? Então a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, é uma lei muito bem estruturada, que ela traz uma série de benefícios e uma série de providências para essa mulher que sofreu, que foi vítima de violência. Esse recorte também é importante, viu, Matheus? Vai anotando aí. Pois não, Fábio? Eu acho a importância aí do Agosto Lilás exatamente isso, inclusive, porque agora a gente está levando isso para dentro das escolas, né? É bom já começar isso com uma criança desde pequena, ela saber, né, o que é a violência contra a mulher, como fazer para se defender. Então, o Agosto Lilás aí está sendo importante para a gente ter, passar para todo mundo o que está acontecendo. E você vem desde criança sabendo da violência, né, e sabendo quais atitudes que você tem que tomar, como você tem que tomar. Então, eu achei uma lei assim muito importante. Acho que tem que ter muita divulgação, né, do Agosto Lilás. Temos que fazer todo mês alguma coisa nesse tipo, né, que nós estamos fazendo aqui, para passar essa importância. Porque a criança aprendendo desde pequena, porque ela está aprendendo dentro de casa, mas ela vai aprender desde pequena como é feita a defesa. Então, muitas vezes ela vai até poder falar para a mãe, aprendi na escola, mas você tem que tomar essa atitude. E eu acho super importante isso, né, doutora? Não, perfeito. Né? Aí, como a Fátima falou, o que é o Agosto Lilás? É o agosto de respeito. Então, o lilás, ele representa respeito. Né? A partir do momento que a gente fala o que é política pública, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Isso é um grande trabalho da sociedade, dos governos, quer federal, estadual, municipal, de orientação. A Lei Maria da Penha, ela é jovem, tem 16 anos. Os nossos legisladores, quem faz as nossas leis, são os melhores do mundo. Isso eu afirmo e confirmo. Né? A nossa lei é perfeita, mas como é que somente agora, ou em poucas oportunidades, a gente vem saber que tem o segredo de justiça, você pode, o INSS pode te afastar do trabalho, quando a gente fala benefício previdenciário, para quem às vezes a gente fala numa linguagem mais difícil. Isso, né? Você vai se afastar do trabalho e receber uma pensão do INSS, boa, né, para ficar longe desse agressor ou longe dessa agressora. Né? Porque às vezes é um casamento de ambos os sexos, né? Então você vai ter como se defender, né? Agora precisa dessa discussão, né? Então nós aqui é do nosso métier, então a gente discute, sabe? A gente sabe como acontece, mas existem médicas, psicólogas, dentistas que não sabem sobre isso. Às vezes uma empregada doméstica, uma auxiliar do lar, alguém que é uma enfermeira, uma atendente de enfermagem que não tem a mínima noção. E a Fátima, ela foi brilhante.
A gente precisa orientar os nossos filhos, as nossas crianças, porque a mãe é a criança que vê o sofrimento da mãe e a criança que muitas vezes vai orientar sua mãe. Mãe, tá errado, procura a polícia, procura ajuda. E a informação, ela empodera, né? A Val Calista falou: cresci ouvindo relatos da violência que minha mãe sofreu e prometi a mim mesma que eu seria uma mulher louca. O marido sabe realmente com quem convive. Você está ouvindo, né, Chopin? Por favor, desculpa, doutora. Imagina. O que eu estava falando é que a informação, ela empodera, né? A informação, você levar a informação, você faz com que a pessoa passe a pensar sobre aquilo. Quando você não fala sobre o assunto, quando você não discute, você, assim, aquilo às vezes passa desapercebido, né? Você não se apercebe daquilo. Mas quando você traz a informação, desde a criança e do adolescente, eu acho que principalmente, né? Que tem um entendimento melhor, uma estrutura para entender aquilo que ele está vivendo melhor, você dissemina aquilo na família, né? Então a informação é muito importante, trazer isso e levar para o público leigo. Às vezes a gente acaba falando, até peço perdão, uma palavra mais difícil, né? A doutora Eliana que acaba ajudando nisso, obrigada. É que pra gente é muito comum, que é o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acaba... Não, mas é brilhante, eu acho fantástica todas as falas aqui, porque a gente está tendo uma oportunidade de conversar com um grande público feminino e com um grande público masculino, para saber exatamente quais são os nossos direitos, que a violência não deve existir. E a gente precisa dar ajuda. O masculino, ele tem que estar junto com a gente, né? Ele é parte do problema e é parte da solução também, né? Que muitas vezes é o homem que vai ajudar na denúncia, ele que vai recepcionar aquela mulher agredida, né? Ele que vai salvar em algumas situações, né? Então é um momento muito importante da gente discutir, desde a criança que precisa ser informada, a gente saber o que é a lei, o que ela pode fazer, a gente saber dentro até do ambiente religioso, dentro da nossa formação religiosa e mais conservadora, que a gente tem uma importância também de orientar, de abrir novos caminhos, é fantástico. Olha, pessoal, tem muita gente aqui, ó, a enfermeira Regina tá magnífica. Creio que muitas mulheres não fazem uma ocorrência e preferem um afastamento silencioso, pensando primeiramente nos filhos. Tem casos e casos. Para quem tem filhos, abafar o caso é separar-se, seja a mais viável para manter a estabilidade da família. Henrique Neves, por favor, atente às crianças, meninos e meninas também, recomendo como ex-conselheiro tutelar. Doutor Alexandre Parra está nos acompanhando e está mandando um abraço para Fátima Chopin. Você é maravilhosa, Fátima. Segundo o doutor Alexandre Parra. Obrigada, Parra. Beijos. O Biriba lá do Jardim Fortaleza nos acompanhando. Estamos quase terminando o nosso programa. Vocês acreditam nisso? Está maravilhoso. Você vai ter que chamar a gente de novo, porque não deu tempo de falar nem metade. Você viu que ela já determinou, né? Já determinou aqui. Não, mas está muito interessante, principalmente porque você... Eu só queria comentar alguma coisa, né? Eu me lembro de uma música sertaneja chamada Cabocla Teresa. O texto é muito interessante da música. Conta a história... de um homem que está no canto e ele acabou de matar a esposa. Ele matou a esposa porque encontrou ela com outro homem. E ele, na música, ele fala que ela não queria felicidade. Por isso que foi procurar outro homem. E ele sempre é colocado como vítima nessa música chamada Cabocla Teresa. É interessante, né? E pouca gente discute como às vezes o nosso dia a dia acaba nos passando algumas informações, como minha mãe, minhas avós, minhas tias não deixavam os filhos chegarem perto do fogão, né? Lavar a louça, mas nem pensar. Então, de uma certa forma, a gente foi criado dessa forma aí. Tá acabando nosso tempo. Cadê o comer? Ah, tem os aniversariantes. Aniversariantes agora, pode soltar? Um vídeo. Tem um vídeo das mulheres, que eu quero que fale das mulheres e tal. Doutora Eliana Galvão, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade, Roberto, de estar aqui novamente, falando de um tema tão importante, né? Agradeço muito a Fátima, a Cláudia, a Tayene, né? Que nós advogamos, nós somos todas apaixonadas e é muito bacana a gente estar junto com outras profissionais, né? Porque a gente acaba aprendendo também com a fala delas. Então, eu agradeço bastante.
Quem quiser achar, como é que eu acho a doutora Eliana Galvão? Pode ser nas redes sociais, Mais fácil, né? No Facebook, do Instagram. Eliana Galvão. Eliana Galvão Dias, né? Que é o meu nome. E a gente vai ter o maior prazer de conversar, trocar informações, né? E orientar. Doutora Fátima Chopin, obrigado por ter aceito o nosso convite. Já deixa aí seu Instagram, seus endereços digitais. Roberto, quero primeiro fazer aqui, mandar um beijo para todos os meus colegas advogados, que dia 11 nós comemoramos o Dia do Advogado. Eu estava lá. Estava lá junto com a gente. Um beijo para todos vocês. Me acha também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, eu estou como Maria de Fátima Almeida Chopin. Ou no Chopin, Sociedade de Advogados. Tá, Chopin, SCHOPPAN. Perfeito, obrigado. Doutora Padoan, com N no final, viu, Matheus? Com N no final. É bem diferente, né? Difícil achar. Normalmente é Pádua, Pádova. Você sabe que quando eu li Padoan, me lembrou do Jornada nas Estrelas, né? Que tinha o Padoan. Eu tava louco para saber o que significa Padoan. Olha, eu não sei o que significa. É da família do meu marido, na verdade, Padoan. Meu sobrenome é Barbosa Padoan. E meu marido, da família dele é de Pádua, de uma cidade da Itália. E aí veio o sobrenome Padoan. Né? Como é que eu acho você? Cláudia Padoan, no Instagram, Facebook. Ficarei muito feliz em conversar. Agradeço o convite de estar aqui. Foi muito gostoso com as minhas colegas aqui. E precisava mais tempo para falar, né? Mas foi muito gostoso, muito bom mesmo. Obrigada de coração. Doutora Tayene, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que eu acho você? Nas redes sociais, Tayene Garcia, ou então no escritório, né? Prates Garcia Costa, Advogados Associados. Fala mais devagar. Tayene Garcia, nas redes sociais, é esse o nome. Ou então no Prates Garcia Costa, Advogados Associados. Muito bem, agradecer a todos. Não vai ter aniversariante hoje? Não? Não. Então eu vou deixar aí, aproveitar que as doutoras estão aqui e mostrar um vídeo sobre esse tema. O vídeo chama Salvem as Mulheres. Você solta o som aqui dentro também, Matheus? Por favor, retorne. Muito obrigado, pessoal. De segunda a sexta estamos aqui. O Chopin não vai ter fala hoje, não. Foi caçada a palavra dele. Agradecer só a presença dele. Só veio hoje como motorista. Fiquem com esse vídeo e amanhã estamos de volta. Salvem as Mulheres. Texto de Roberto Samuel. Salvem de seus destinos sem horizonte, de suas vidas sem metas e limitadas por um mundo sufocante. A salvem de seus opressores que entendem por seus legítimos proprietários, afinal eles a amam com tanto que morreriam e matariam por ela. Salve-as de seus salários reduzidos, pois afinal são mulheres, meu Deus do céu. Tirem de suas retas os socos, os chutes, as facadas e os tiros. Desviem de seus ouvidos as injúrias, os palavrões, os bofetões. Salvem-as das taças mais amargas e de seus príncipes encantados, hoje mais que desnecessários. Salve a mulher, pai e mãe de tantas gerações. A mulher de 3 turnos de trabalho. Salve a linda mulher que chama a atenção por onde passa, o ser fascinante, apaixonante. A menina, primeira namorada que ficará eternamente nos sonhos de quem a amou, sem envelhecer, sem jamais morrer. Um ser raro e único em nossa existência. Uma doce lembrança que será retocada com tons cada vez mais suaves, amenos, até se tornar um belo conto para nos embalar e nos fazer dormir nas noites mais escuras e tristes de nossas vidas futuras. Salve as de seu castelo, mal assombrados, dos cavaleiros andantes, dos terríveis dragões que cospem fogo e que as mantêm presa na torre mais alta, dos castelos mais distantes da luz. Salve a mãe subnutrida, subdesenvolvida, submergida, subentendida, subjugada, enganada, abandonada, quase nunca ouvida, mãe de tantos santos e demônios, de canalhas,
mãe dos homens que batem em mães, mães de ladrões, corruptos, covardes, mãe de gênios, mãe de Deus, mãe do céu, mãe de todos nós, mulher protetora da ninhada, mãe desatadora de tantos nós, dos nossos nós, mãe do socorro, mãe da ajuda. Ah, que lindas! Depois de mortas, elas não precisam de suas flores, de seus lamentos por tantas dores, de suas lágrimas e velas. Afinal, quem hoje vela por elas? Salvem-nas de suas saias curtas, de seus decotes exuberantes. Salvem-na de suas calças justas, de suas roupas transparentes. Salvem-nas do seu jeito tão amável e sedutor. Salvem-na para cuidar das filhas de suas filhas, pois agora também são mães dos rebentos de suas herdeiras. Salve-as para não ver a sua história se repetir com sua filha. Salvem-na dos ataques nas ruas mal iluminadas de tantas ruelas. Protejam-nas dos olhares lascivos, das piadas maldosas. Salvem-as de sua beleza cativante, de seu olhar bondoso e brilhante, de seu bondoso coração, de seu instinto materno. Salve-as de tantos belos, preciosíssimos dons e atributos que Deus lhe deu e que hoje isso as tornam vítimas, como se fosse crime possuir tais graças. Quando o último feminicídio for cometido contra a última mulher, a humanidade finalmente terá seu fim e o planeta Terra seguirá feliz pela imensidão do universo.